Glória a Deus. Abre sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 53. GC? Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico, amém? Se você puder ficar de pé no seu lugar. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe permanecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como um rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muito, pelos transgressores intercedeu. Pai, essa é a tua bendita e maravilhosa palavra. Ó Deus, a palavra do Senhor nos exalta. Ó Deus, a palavra do Senhor nos edifica. A palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, que é como espada de dois gumes.
eu tinha uma vizinha que ela era espírita, ela questionava muito a respeito de Jesus. E ela não cria, né, que Jesus poderia ser, né, Salvador. E um dia ela veio, a gente estava conversando e ela veio questionando tantas coisas. E ela falou, mas não tem como, né? Porque como, né? Tem pessoas que nascem aleijadas, tem pessoas que nascem cegas, e naquele momento o Espírito Santo de Deus trouxe uma revelação tão clara, que está na palavra, mas foi uma resposta que Deus trouxe a meu coração para trazer ao coração dela. Que antes o homem ele só conhecia o bem. Não era isso? Deus só conhecia o bem. E o homem fez uma escolha de conhecer o mal. Porque Deus falou, disse para ele, olha, no dia, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, vocês vão, né, conhecer o mal. Estava tudo lindo, maravilhoso ali, mas foi uma escolha. Foi uma escolha do homem. Foi uma escolha do homem. De conhecer o mal. Na verdade, o homem queria ser independente de Deus. O homem era ali, né, sendo dependente de Deus em todo o tempo ali. Deus tinha relacionamento com o homem. E ali, quando o homem transgrediu, quando o homem pecou, foi como ele dissesse assim, eu não quero mais. Eu quero ser independente. E como muitos hoje, né? O Evangelho continua sendo pregado, escolhas continuam sendo feitas. Uns escolhem, né, Cristo, querem viver para Cristo, querem andar com Cristo, amém? E outros querem continuar vivendo as coisas desse mundo, fazem escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas. Nós podemos escolher, podemos fazer boas escolhas e também podemos fazer escolhas, más escolhas. E aí, através da comunhão perdida, através do pecado, das consequências do pecado, o homem começa a construir as suas casas. E aí começam tantas situações que vêm, né, para cada dia mais esse homem ficar acuado, né, começa a vir o medo, as acusações, a solidão, a depressão, a falsidade, a integridade, a desconfiança, a insegurança, a rebeldia, a decepção, o medo do fracasso, inveja, fofoca, hipocrisia, ciúmes, murmuração, orgulho, etc, etc, etc. Assim, todos nós que um dia, né, estávamos desgarrados, a palavra de Deus, que nós estávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Todos nós, um dia, estivemos nesse lugar, nessa situação. Amém? Eu estou dizendo estivemos, amém? É algo do passado. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque todas essas fortalezas, todas essas moradas que nós construímos por causa do pecado, em Cristo Jesus, elas são quebradas, são destruídas. Amém? Amém. Não podemos mais, é claro que é um processo, é uma
ti e anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Aleluia. Todos nós obtivemos perdas fora da comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado ele traz consequências sérias na nossa vida. Deus perdoou? Perdoou. Deus perdoou Davi. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele pecou feio. Assassinato, adultério. Mas Davi, ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos fraquezas. Nós temos limitações. Mas Davi, ele tinha um coração de adorador, um coração rendido, um coração contrito diante de Deus. Por isso Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Um coração que se arrependia. Lá no Salmo 51, Salmo 32, você vê lá, né? Davi se confessando diante de Deus, se arrependendo. E assim é a nossa caminhada, para a nossa cura, para a nossa libertação, amém? Para que essas cadeias, essas prisões caiam por terra, amém, igreja? Nós não podemos viver dando continuidade a uma vida de outrora. Mas em Cristo Jesus nós somos nova criatura. A palavra de Deus diz que as coisas antigas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Amém? Todos nós tivemos nessa condição. Eu estive num processo de cura de mais de 5 anos, cura da alma. Todos nós passamos o que realmente vai trazer a libertação, a cura, é o meu posicionamento diante de Deus, é o meu coração entregue para Jesus totalmente, é minha rendição todos os dias. Todos os dias. É a confissão, é o arrependimento. Todos os dias nós temos que voltar ao Senhor, amém? Todos os dias nós temos que nos arrepender. Mas isso faz parte da nossa caminhada, da nossa vida cristã. Nós ainda não alcançamos a perfeição, mas nós estamos prosseguindo, amém? Nós estamos prosseguindo. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver, oh Jesus, né? Quanto eu cresci, amém? Quanto eu cresci no Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. E essas consequências, essas sequelas, né? Feridas, traumas, mágoas, falta de perdão, tudo isso são sequelas que ficaram em nós por causa do contato com o pecado. Todas essas situações, essas sequelas, mas só que
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17, diz assim. Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E lá em Romanos, Paulo fala, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Primeiro, tem que crer, amém? Aleluia. Primeiro tem que crer. Eu creio, amém? Amém. É pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom gratuito de Deus. A graça ela é favor imerecido. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Primeiro passo. Crer de todo o coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí no versículo 2 diz assim: porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-o, mas nenhuma beleza havia que os agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabem que era perecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém. Amém. Graças a Deus. Pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Através de Cristo nós temos a restauração. Nós temos a cura. Nós temos a libertação. Ele já foi traspassado. Ele já foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali na cruz do Calvário, teve um momento que Jesus clamou para dizer: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, quando Deus vira o rosto, sabe por quê? Porque o pecado de todos nós estava sobre Jesus. Ele que é santo, que é justo, que é verdadeiro. O pecado de toda a humanidade, ali naquela cruz, ali naquele momento de dor, o pecado de todos nós estava sobre Jesus. Amém? Jesus é poderoso, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi uma decisão.
para que nós pudéssemos ser resgatados, para que nós pudéssemos ser redimidos, amém? Jesus pagou um alto preço, Ele pagou o nosso resgate ali na cruz do Calvário. Existia um escrito de dívida enorme, e Jesus ali tomou na mão de Satanás, Ele nos resgatou pelo seu precioso sangue, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Aleluia! E nós precisamos tomar posse, amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Aleluia, é para mim, para você, para a sua casa, para a sua família. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Por isso não precisamos mais andar tristes. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória. Nós não andamos mais por circunstâncias.
Era uma igreja que tinha doutrina, que tinha palavra. Jesus falou, mas eu tenho contra ti que perdeu o primeiro amor. Misericórdia. Primeiro amor. Nós não podemos ficar nesse país. Porque, ó, um vacilo que a gente dá. Satanás passa rasteiro em nós. Por isso nós temos que ficar realmente ligados, amém? Versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia, você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Pela sua redenção, salvação. Aleluia, porque o Senhor nos alcançou, amém? O Senhor nos levou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Perdido na cruz do Calvário. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Todos nós, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso mestre, né? Que às vezes a gente abre a boca tanto para murmurar, para falar mal, para fofocar, para maldizer. E Jesus aqui estava sendo punido, Jesus estava sendo açoitado, blasfemado, e a palavra de Deus diz que ele não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Ele cumpriu a sua missão. Naquele momento ele via cada um de nós, amém? Eu não posso desistir. Jesus, eu não posso desistir, eu tenho que cumprir a missão. Porque aqui a palavra de Deus fala da sua posteridade, amém? Aleluia. Versículo 8: o juiz opressor foi arrebatado de sua linguagem, e dela levou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas comigo esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou na sua boca. Só que ele ficou só 3 dias, amém? Glória a Deus. Aleluia, só 3 dias. Aleluia. Porque ele ressuscitou e também. Aleluia. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ele voltará para buscar a sua igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Todavia, ao Senhor agradou ele. Levando, fazendo enfermar. Quando derem a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A posteridade do Senhor são aqueles que vieram à vida através da sua morte. Glória a Deus. Amém? E a posteridade do Senhor? Nós somos a posteridade do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Deus tira, Deus tem plano para nós eterno. Jesus, ele era o filho unigênito. Só que agora ele é o filho Primogênito.
revelará sobre si. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Nós somos o fruto, amém? Amém. Nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor. Aleluia. Ele que é Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele se destituiu na sua glória e Ele se fez um de nós para nos resgatar. Fomos alcançados pelo seu precioso sangue. Nós dizemos sim, amém? Aleluia. Ser discípulo do Senhor. Sim, Jesus. Eu te amo, eu te quero. Aleluia. Aleluia, eu te adoro. Eu te dou lugar na minha vida, para que o Senhor trabalhe no meu ser. Amém, igreja? Glória a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você já pensou? Eu totalmente, né, destronado no coração. O eu totalmente fora. E quem comanda agora é Jesus. Ele é o Senhor da minha vida, amém? O meu Salvador. Amém. Quando eu digo, eu te recebo Jesus como meu Senhor, é como o meu dono. Eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Aleluia. E essa noite é uma noite de restauração, amém? Uma noite de cura, uma noite de libertação. Aleluia. E quando isso vai acontecer? Quando você realmente se posicionar em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Amém. Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Por um tempo nós conhecemos aqui a história de Jó. Jó passou por uma grande aflição, né, de perda dos bens, dos filhos, da saúde. Mas Jó estava ali uma prova. Às vezes a gente passa pela prova, né? Eita. Às vezes a gente passa pela prova. É claro que Deus faz infinitamente mais. Além de tudo que nós pedimos e pensamos. Às vezes tem crente que não sabe passar pela prova. Na primeira situação ele escorrega. Mas Jó ele passou ali, né? Olha, imagina você perder todos os filhos. Ele era íntegro, justo perante Deus, um homem reto. E aí, Satanás, ele questionou Deus. Ele é assim porque o Senhor, né, abençoou ele com muitas riquezas, né? Muitos, né, com filhos, né? Tira dele para ver se ele vai continuar servindo ao Senhor. Ixi. E aí? Meu Deus. Pois é. Só que no final, Jó, né, a sorte de Jó é restaurada. Deus traz toda a restituição sobre a sua vida. Amém? Ele diz lá no capítulo 42 de Jó: tem sei que podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei que tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, ele não frustra os planos dele na nossa vida. Satanás não pode frustrar os planos
partir de hoje, eu sei que muitos aqui, né, já tomaram essa decisão, mas que a gente possa avançar, né? Todos nós, gente, é isso aí, né? Eu todo dia ali, buscando o Senhor, todo dia. Nós precisamos chegar, nós precisamos alcançar, nós precisamos vencer, amém? Nós precisamos romper as barreiras, prisões. O apóstolo se embaraçando, tirando todo o peso, e tenazmente nos assedia, colamos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando de todo o peso, que tenazmente nos assedia, colamos com perseverança a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele já pagou o alto preço. O alto preço para eu ser livre na caminhada, amém? Aleluia. Não deixar que nada me aprisione. Uma das coisas que aprisiona é a falta de perdão. Quando você não perdoa, você aprisiona você e a outra pessoa. E nós precisamos realmente rever essa questão do perdão. De perdoar, amém? Porque a oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês entendem a dimensão disso? Para sermos perdoados, precisamos perdoar. Amém? Glória a Deus. Nesse momento nós vamos participar aqui da mesa do Senhor. Nós somos alcançados, amém? Nós somos alcançados por um alto preço. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Glória a Deus. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças e partido, disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será pelo corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Dentro dessa compreensão, nesse momento, nós vamos participar da mesa do Senhor. Enquanto os irmãos estiverem ministrando o momento do louvor, da oração, você pode vir aqui e pegar uma coisa dos elementos da Santa Ceia.
ressurreição de Jesus. É o momento de estarmos como igreja, juntos, para que nós não possamos esquecer, para que a gente possa sempre lembrar o ser humano que é feliz de esquecer. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque eu recebi do Senhor, que também nos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão que representa o corpo de Jesus, que foi moído ao nosso favor. E tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomando o meu cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E juntos como igreja, participamos da mesa do Senhor, comamos o pão e bebemos o vinho. Amém? Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nessa noite nós falamos sobre cura, libertação, sobre prisões. Amém? Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia. Se tem algo ainda na sua vida que te aprisione. Amém? Na beleza da manhã. Glória a Deus, Jesus. Erga tuas mãos, fecha os teus olhos, ó soberano Deus eterno e criador, Pai de misericórdia, nós te apresentamos nessa noite as nossas vidas, Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, meu Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não posso ver com os meus olhos naturais, não posso ver a dor, meu Pai, não posso ver a doença, não posso ver, Senhor, meu Pai, nada, Senhor,
Senhor.